Não mexe aí não. Não, é assim, só para... Pronto. Ó, pessoal, na aula passada vocês viram a definição de função sobrejetiva, bijetiva, quer dizer, começou com função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Agora, é preciso que você não confunda, o conceito de função com o conceito de função injetiva, tá? É o seguinte, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Dada uma função. Obrigado. Você. Dada uma função f de A e B, tens a seguinte implicação, tá? X igual a Z implica f de x igual a f de z, quaisquer que sejam x e z pertencentes a A, tá? Então você tem essa implicação, mas essa implicação é pelo fato de ser função. O que é que está descrito aqui? O que está descrito aqui em essência é que um número não pode ter duas imagens distintas. Essa implicação, tá, ela é válida pelo fato de eu já ter uma função. E quando a implicação é verdadeira, não necessariamente a sua recíproca é verdadeira. Quem é a recíproca desta proposição? Quem é? F de x igual a f de z implica x igual a z. Mas isso ocorre quando eu tenho uma função injetiva. Então, se f de A em B é uma função injetiva, então, por definição, você tem a veracidade desta implicação. F de x igual a f de z, essa implicação implica x igual a z, isso é verdadeiro, qualquer que seja x e z pertencente a A. Ou seja, a recíproca... primeiro, essa implicação é verdadeira pelo fato de ser uma função. Aí a sua recíproca será verdadeira quando eu tiver uma função que é injetiva. Então não confunda o conceito de função com o conceito de função injetiva. De novo, a implicação acima é verdadeira porque é uma função. E a implicação abaixo é verdadeira, que é a recíproca da de cima, por se tratar de uma função injetiva. Tá? Vocês entenderem isso. Não confundam. Uma coisa é ser função, outra coisa é ser função injetiva. Tá? Eu posso ter uma função onde isso aqui não vale. No caso que a função não é injetiva. Como a função f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado. Isso é função. Então vale a implicação de cima. Mas não é função injetiva. Então não vale a implicação de baixo. Entendeu? Tá? E com relação a isso, e vocês vão entender o que eu quero dizer com relação a isso, eu vou começar de hoje com a definição, que era para eu ter dado na aula passada, não houve tempo, que é o seguinte: sejam A e B conjuntos e f de A em B uma função. Nós dizemos que a função f é
invertível, tá certo? Quando existe uma função g de b em a, tal que duas coisas acontecem. Primeiro, g de f de x. Olha aqui o que é que está acontecendo. Para eu calcular g de f de x faz sentido? Faz. Porque você tem a função, ela vai de a para b. Ó. Silêncio, por favor. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. Para ela ser invertível, a f ser invertível, a f vai de A para B, tem que existir uma função g de B para A, tá o quê? Primeiro, g de f de x é igual a x, qualquer que seja o x em A. Faz todo sentido, porque quando você pega o x aqui, o x é levado pela f aonde? Em f de x. Como a g leva elementos de B em A, eu posso calcular g de f de x. Aí g de f de x tem que ser x, qualquer que seja x pertencente a A. E vale o seguinte, f de g de y é igual a y, qualquer que seja y pertencente a B. Tá? Entendido? Ó, f de g de y, porque o y está onde agora? Ó, o y está em B. Então, quando eu calculo a g, é quem? Ela é elevada em g de y. Então, eu posso calcular f de g de y. Quando f de g de y é o y, qualquer que seja y em B, e quando g de f de x é o x, qualquer que seja x em A, para alguma função g de B em A, você diz que a f é invertível. Tá? Por exemplo, a função g de R em R, dada por g de x igual a x à terceira, qualquer que seja o x real, não tem esse vírgula não, qualquer que seja o x real, tá? Ela é invertível. Por quê? Pois a função, ó, silêncio, a função g de R em R, dada por g de y igual a raiz cúbica de y, qualquer que seja o y em R, satisfaz as seguintes propriedades. Quem é g de f de x? G de f de x, quem é? É a raiz cúbica de f de x. Ou seja, é a raiz cúbica de quem? De x à terceira. E quem é a raiz cúbica de x à terceira? X. Isso vale qualquer que seja o x real. E, tá? F de g de x, y, é quem? Quem é a imagem de um número x? Desculpe. A função f, ela está pensando na inversa, tá? A função f de R em R, dada por f de x igual a x à terceira, qualquer que seja o x real, ela é invertível. Por quê? Porque a função g de R em R, dada por g de y igual a raiz cúbica de y, qualquer que seja y real, satisfaz
Quem é g de f de x? É a raiz cúbica de f de x. Mas quem é f de x? X a terceira, que dá x, qualquer que seja o x real. E f de g de y? Quem é f de g de y? F de x é x a terceira. Então, f de g de y é o quê? G de y a terceira. Então, isso aqui dá o quê? Dá raiz cúbica de y elevado a quem? A 3. Tá? E isso aqui dá quanto? Dá y, qualquer que seja o y real. Tá? Tá? E observe o seguinte, ó. Se f de A em B, tá? É invertível. É invertível. Quando é que f de A em B é invertível? Quando? Definição. Definição. Quando existe g de B em A, tal que isso aqui acontece. Tá? E você tem duas funções g e h de B em A. Permite escrever dessa forma para ganhar tempo. E você tem duas funções g de B em A que tornam a f invertível. E g de B em A são tais que, primeiro, f de g de x é x, qualquer que seja o x em A, vírgula, g de f de y é y, qualquer que seja y em B. Isso é a existência de uma g que torna f invertível, mas pode ser que existam duas. Tá? Uma vai existir, pela f ser invertível, vai existir uma g de B em A, tal que isso acontece. Mas pode ser que existam duas, ou seja, eu posso ter também f de h de x, h de B em A, cx, qualquer que seja x em A, e h de f aqui é, desculpa, o que está errado? Consertando, aqui é o que? É g de f de x. É x qualquer que seja em A, aqui é f de g de y, é y, qualquer que seja y em B, e f de h de x, trocando, qualquer que seja x em A, é o que? H de f de x, seja x, qualquer que seja x em A, e f de h de y, seja y, qualquer que seja y pertencente a B. Ou seja, suponha que existam duas funções que tornam a f invertível. Porque preste bem atenção, ó. Preste bem atenção. Nós dizemos que f é invertível quando existe g de B em A, tal que isso acontece. Suponha que a f seja invertível e existam duas funções. Então, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Suponha que a f é invertível, mas que não exista só uma g de B em A. Existe um h de B em A, existe uma g de B em A, tal que isso aqui acontece, aí a f já é invertível. Mas suponha que existe uma outra também satisfazendo as mesmas propriedades. Tá? Existe um h, tal que h de f de x, ou seja, existe uma outra função h daqui para cá que faz isso. X vai em f de x e h de f de x vai em x. Y vai em h de y e f de h de y seja o y. Então, se isso acontece, então olha o que é que você tem, ó. Então, você tem o seguinte. Quem é h de x ou h de y? Então, dado o y em B, quem é h de y? H de y. H de y vai ser h de quem? Quem é o y? Ó, o y é quem, ó?
é f de g de y. Eu vou colocar aqui f de g de y. Vocês concordam que isso aqui é igual? Vocês concordam que é a mesma coisa? Tá? Porque o y é o f de g de y, qualquer que seja y em b. Agora observe o seguinte, eu vou trocar as cores e vou escrever assim, ó. Eu vou escrever aqui, isso aqui igual a, vou escrever em azul, h de f de g de y. Mesma coisa. Só que eu escrevi assim para você perceber. Dado y em b, aonde está g de y? G de y está aonde? Em A. Mas quem é h de f de um elemento de A? Quem é? É esse elemento. Então qual é a conclusão? Quem é h de f de g de y? Quem é? G de y. Ou seja, para todo y em b, h de y é g de y. Isto diz que as duas funções são iguais, porque elas já têm o mesmo domínio, têm o mesmo contradomínio, e agora elas têm a mesma lei de formação. Daí, qual é a conclusão? H igual a G. Ou seja, uma função, ela não pode ter o que nós chamamos de duas inversas distintas. Ela só tem uma. Tá? E daí sai a seguinte, dessa propriedade aqui, sai a seguinte definição. Sejam AB conjuntos e F de A em B. Quanto tempo aí, viu? Quando der 20 e F de A em B, uma função invertível. A função g de B em A tá o quê? Olha, tá o quê? Tá o quê? Primeiro, f de g de f de x tá o quê? Porque existe uma. E por que eu estou usando artigo definido? Porque só existe, eu sei que existe uma, mas agora eu já sei que só existe uma. Só existe uma. Então, a função g de b em A tá o quê? É g de f de x é igual a x, qualquer que seja x em A. E f de g de y é igual a y, qualquer que seja y em B. Essa função ela recebe um nome. Ela é denominada função inversa de f. Ela é denominada função inversa de quem? De f. E é um F. Ah, sim, aqui é um f. Obrigado. Ela é denominada função inversa de f, vírgula, função inversa de f, sendo denotada por f a menos 1 de b em A. Então é f a menos 1 de b em A. Tá? Ela é chamada de função inversa de f, sendo denotada por isso aqui, f a menos 1 de b em A. Só tem uma inversa. Agora, você não pode esquecer uma coisa. As propriedades que caracterizam a inversa, tá? Isso aqui é que caracteriza a inversa, sendo f invertível. F é invertível quando isso aqui